Estamos de volta com essa prestação de serviço que a TVT está fazendo em parceria com o Cursinho da Poli e com a Escola Dona Lindu, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, acompanhando a correção ao vivo das provas de hoje do Enem. A correção das provas de ontem, você já pode consultar no site da TVT, tvt.org.br, tvt.org.br e no site do Cursinho da Poli, cursinhodapoli.net.br. A correção das provas de ontem. As de hoje, daqui a pouquinho, assim conforme elas forem ficando prontas, vai ser liberada. E agora eu vou conversar então com o Lílio, que é o diretor pedagógico aqui do Cursinho da Poli. Boa noite. Boa noite. Correria já começou, né? Opa, como ontem. Já estamos aí querendo finalizar. Ô Lílio, você como diretor pedagógico aqui do Cursinho da Poli, qual a avaliação que você faz dessas provas? Hoje você já ainda está terminando de ver, né, a prova de matemática, mas já tem um apanhado geral das provas de ontem e de hoje. Com a sua visão de diretor pedagógico, qual a sua avaliação? Bom, o Enem hoje é o maior vestibular do Brasil. Então, a maioria das capitais brasileiras e suas universidades federais adotaram o Enem como o único exame. Esse caminho fez o Enem olhar um pouco para o vestibular tradicional e fez o vestibular tradicional olhar um pouco para o Enem. Então, a gente tem aí esses dois caminhos se encontrando e para o estudante é uma boa, né? Num tempo que a gente está rediscutindo a base curricular brasileira, que está sendo levado em conta para a formulação das provas, mas não está sendo levado em conta na sala de aula de ensino médio. Então, acho que essa primeira análise das provas de ontem e de hoje nos dão esse balanço. Nós estamos aí percorrendo um caminho. Eu hoje, passeando pela internet, percebi muitos professores que eu encontrava 5 anos atrás lutando contra o Enem, hoje professores dizendo que acertaram questões barbada. Eu tinha trabalhado essa com o meu aluno. E há 5 anos atrás ele era um professor muito tradicional. Então isso acho que é um ganho para a educação brasileira. E mudou alguma coisa em termos de resistência? Existiu uma resistência? Existiu uma resistência e em São Paulo essa resistência é mais forte, visto que a nossa grande universidade é uma universidade estadual e, portanto, não tinha adesão ao Enem. Esse ano, a USP colocou 15% das vagas pela seleção Enem e priorizando alunos da escola pública. Então, isso é um ganho para o Enem no estado de São Paulo. As federais de São Paulo já tinham aderido, mas a nossa grande estadual não tinha aderido. Provavelmente uma tendência, no ano que vem deve aumentar essa porcentagem na USP. Com certeza, e cada vez mais o Enem está se mostrando um exame organizado, levando em conta, por exemplo, até os alunos atingidos pela chuva no sul do país, né? Dando um prazo maior para que esses alunos façam o Enem até em dezembro. Lógico, vai ser um novo exame. E para os alunos que estão aí prestando, vai ser uma nova oportunidade de ver como o Enem está avaliando os estudantes, que vai ter uma segunda edição do Enem ainda esse ano. Ô Lílio, como é que é esse esforço de vocês aqui do Cursinho da Poli para fazer essa correção? Até que horas vocês ficaram ontem? Olha, ontem a prova de física foi muito trabalhosa, né? Ela tinha uma questão bastante polêmica, que era a questão que aparecia um estilingue, né? E um estilingue, na vida real, quando você atira, você pode atirar para cima, pode atirar na horizontal e pode atirar para baixo. E a única resposta sobre arremesso que tinha era do arremesso para cima. Então, os cálculos todos tiveram que ser feitos para ver se realmente só estava se falando de arremesso para cima. Tá? Eu estou colocando aqui em palavras mais populares, né? Eu não estou usando o conceito físico propriamente dito, para que todo mundo entenda o que a gente está falando. Mas a gente ontem falou bastante sobre essa questão que era polêmica, os professores não estavam chegando a um dos resultados, então foi encontrado Encontramos a análise dessa forma. Existiam 3 possibilidades de resposta, mas só uma delas era encontrada entre as alternativas. Portanto, a polêmica se fechou. Tá, bom, e hoje, em relação à prova de matemática, que é a sua área? Isso, eu também sou formado em matemática. Tá. A gente está lá numa batalha porque a prova exige cálculos. Então, uma das questões que a gente deixou na geladeira por enquanto e não soltou o gabarito oficial é uma questão de probabilidade que envolve a comparação entre 3 cálculos. E esses cálculos dão um certo trabalho.
Ou seja, naqueles 3 minutos que o candidato tem para realizar uma questão, não dá para fazer aqueles cálculos. E a gente não quer errar, quer fazer com bastante tranquilidade. Uma outra questão, ela traz um texto muito interessante, fazendo um estudo sobre a vacina do HPV. Né? Então, ele mostra a eficácia como um número percentual, a eficácia dessa vacina para uma população, e diz que 50% foi atingido por essa doença. Então, a nossa leitura mais atenta está para achar o universo dessa questão. Se a gente se baseia no universo daqueles que poderão ter a eficácia da vacina ou daqueles que foram realmente atingidos pelo vírus do HPV. Então, ela ficou na geladeira para a gente ler atentamente, então a questão já não é de cálculo. E aí, a matemática precisando de uma leitura atenta. A matemática exigindo do aluno e do professor uma interpretação de texto. Ai, que interessante. Vamos dar uma atualizada, então, nos resultados? Vamos lá para as salas? Vamos com o Paulo, ver como é que está o andamento da correção. Paulo, com você. É isso aí, a gente continua aqui na sala de correção de linguagens, códigos e mais resultados chegando por aqui. Vamos dar uma atualizada na prova cinza, né? Algumas respostas novas aqui, por exemplo, de língua espanhola. Lembrando que os quadrados indicam as respostas já definitivas, né, que são consenso dos professores. Vamos lá. 92, letra A, 93, letra C e 95, letra D. Agora, língua inglesa, 5 próximas, já definidas. 91A, 92 também A, 93 C de casa, 94 D de dado, 95 E, 96 B de bola, 97 E, 98 D, 99 D também, 100 letra C, 101 E, 103 letra A, 104 letra B, 105 letra A, 106 letra E, 107 e 108 ambas letra C, 109 letra E, 111 letra D, 112 B de bola, 113 E, 114 também E, 115 letra B de bola, 116 letra A, 118 letra D de dado, 119 A, 120 B de bola, 121 letra D de dado, 122 letra C, 124 letra A, 126 letra E, 127 B de bola, 128 D, 129 B de bola, 130 C de casa, 131 E, 132 C, 133 E, 134 B e, finalmente, 135 letra E. Lembrando que essas são as respostas da prova de cor cinza de linguagens e códigos. A gente vai aproveitar de novo a presença da professora de redação, professora Vanessa, para comentar sobre uma questão que chamou a atenção dela, que é a questão de número 96. Professora, eu vou pedir a gentileza da senhora ler para a gente aqui a questão, que, aliás, pessoal, tem muito a ver com a cultura do hip-hop, cultura de rua, e quem gosta da TVT sabe que a gente promove bastante, não é? A senhora pode ler para a gente e comentar por que é que chamou a atenção da senhora essa questão? Certo. Então, o enunciado da questão diz o seguinte: entre as manifestações da cultura hip-hop apontadas no texto, o break se caracteriza como um tipo de dança que representa aspectos contemporâneos por meio de movimentos. E aí, entre as alternativas, tem lá retilíneos, suaves, enfim. Ao longo do texto, que serve de base para a questão, nós não temos a descrição dos movimentos da dança, ou seja, para que um candidato respondesse corretamente, ele teria que conhecer, né? Isso mostra a preocupação do Enem voltada para a vivência cultural, né, dos candidatos, indo além de um recorte conteudista. E isso é interessante, né, uma vez que o candidato teria que já ter entrado em contato com o break, ou seja, já teria que ter visto esses movimentos para poder deduzir, então, que são os movimentos, né, improvisados como expressão da dinâmica da vida contemporânea. Né? Parabéns para o Enem. Bacana. Olha só, a gente vai agora com o repórter Lívio Lamarca, que está na sala de correção da prova de matemática. Lembrando que a gente está falando sempre aqui da prova cinza. Lívio, é com você. Nós estamos no grupo de correção de matemática, da prova cinza. E esse grupo já encontrou problemas em 2 questões, na questão 142 e na questão 162. Daqui a pouco eu vou entrar em detalhes, vou mostrar exatamente o que é que está acontecendo.
mas pelo jeito, nessa avaliação inicial, o grau de complexidade da prova de matemática segue o mesmo grau de complexidade das provas de ciências da natureza ontem, de química e física. Agora, isso significa que o Enem deste ano está mais difícil do que o do ano passado, ou será que ele está mais complicado de entender o enunciado? É isso que eu mesmo fui procurar saber hoje, num dos pontos de prova. Vamos ver como é que foi. Bem, daqui a pouco a gente vai ver esse VT. Enquanto isso, então vou falar desse enunciado, mas antes eu vou chamar a Márcia. Márcia, é com você. Tá bom, vamos continuar a conversa aqui com o Lílio. Lílio, você tinha separado aí também algumas questões para comentar da prova de exatamente matemática? aquelas que o Lívio comentou da nossa sala de correção, né? Então, a questão 142 é aquela que a gente tinha falado de 3 probabilidades para serem calculadas. E com cálculos, não é que eles são difíceis, mas eles levam tempo, né? E a questão 162 sobre o universo da doença HPV. A gente poderia também citar que o logaritmo foi ressaltado esse ano, né? Ele ficava em segundo plano, apareceu apenas uma questão, mas uma questão que envolvia propriedades e manipulações algébricas de um gráfico com o uso de logaritmo, né? Então, essa é uma novidade no Enem, uma utilização do logaritmo de uma forma mais ostensiva, vamos assim dizer. Tá? As questões todas têm o mesmo peso? Todas têm o mesmo peso. E não existe peso no Enem, né? Mas existe uma coisa bem complicada que se chama TRI, a teoria de resposta ao item, né? Ela é uma teoria da estatística que é aplicada pelos grandes exames, tanto brasileiros quanto pelo mundo afora. Ela permite comparar um estudante que fez num ano com um estudante que fez nos anos anteriores, né? Pela habilidade que a questão se fundamenta. Então, sei lá, existem várias habilidades de todas as áreas. Então, em 2015, você encontra uma questão da habilidade 21 de matemática. No ano passado, também existe uma outra questão. Então, você pode comparar como os estudantes foram frente à habilidade 21 ao longo dos anos em que a TRI foi aplicada. Além disso, ela trabalha com um parâmetro de avaliação para cada estudante. E como o exame ele chega à perfeição na sua elaboração, ele prevê que um estudante que acertou uma questão difícil e errou uma questão fácil, ele chutou a difícil. Então, ele saiu do seu padrão de regularidade. Aí a gente fala, bem entre aspas, que a difícil foi anulada. Não é que foi anulada. A partir do momento que ele se desestabilizou do padrão esperado e mostrado por ele próprio, aquela parte não vai ser mais corrigida. Então, ele perde aquelas questões que ele acertou. Então, 2 candidatos saem da prova, contam o gabarito, eu acertei 30, você acertou 30. A nossa nota vai ser diferente. Que interessante isso. Então, esse tem uma fundamentação estatística. Toda essa análise é feita por meio de análise informatizada e esses resultados chegam à mão dos estudantes já balanceados pelo perfil que cada um deles apresentou. E o aluno tem condições de fazer essa autoavaliação com esse resultado? Não tem. Não. Depois, quando são lançados os resultados, que a gente chama de microdados, né, o estudante recebe um panorama desse perfil brasileiro. Pelo panorama, ele vai perceber se ele fugiu. Porque aí a gente pode construir alguns gráficos para verificar quais foram as questões de baixa complexidade, média e alta. E ele vai perceber, puxa, a partir daqui eu fugi. E é por isso que a minha nota não foi igual da minha amiga. Que interessante. Você fica um pouquinho mais aqui comigo, Lílio? Vamos lá. Nós vamos ver agora aquela matéria, aquela reportagem que o Lívio fez, que ele chamou e não entrou, mas agora a gente vai acompanhar então. Ele falou sobre a dificuldade de compreensão das questões, né? Vamos ver o vídeo então. Segundo o Ministério da Educação, 25% dos inscritos no Enem deste ano não foram às provas. Quem foi sentiu o peso das 90 questões. Sim, só o tempo, que eu deixei muita questão que eu conseguiria fazer, eu acho, se eu tivesse mais tempo para fazer com mais calma. Foi razoável, foi assim, acho que
controlando o nervosismo, dava para fazer tranquilo. E hoje? E hoje, eu acho que é mais complicado, principalmente por causa de matemática, que geralmente é mais trabalhosa, tem mais fórmula, mais cálculo para fazer, então acho que é mais puxado. E com a redação, né, que tem que fazer, acho que hoje é mais puxado. Para quem faz a prova agora e conheceu os exames nos anos anteriores, encontrou a seguinte diferença. Antes, com uma boa capacidade de interpretação de textos e raciocínio lógico, era possível encontrar no próprio enunciado das questões um caminho para chegar até as respostas. Este ano não. É preciso conhecer bem fundo cada matéria, conhecer os fundamentos da química, da física, da matemática, para poder chegar lá. Olha, pela prova deu uma melhorada. A prova, como exame, é uma boa prova, mas pensando no aluno que presta, né, o cara que se prepara mais e o cara que se prepara menos, ele fica meio que equilibrado numa prova dessa. Que o primeiro dia de provas exigiu mais dos candidatos é consenso. A divergência é sobre se o Enem ficou ou não mais difícil. Foi mais fácil ou mais difícil para você? Para mim foi mais difícil. Para mim foi mais fácil. Por que foi mais fácil? Eu achei que a parte de química, e biologia e física não estava tão complexa, né? Tava bem na cara, assim, vamos dizer. E só a parte de história e geografia que tinha bastante coisa para ler, achei meio cansativo. E para você? Eu achei cansativo também, porque em relação ao ano passado, humanas, foi mais conteúdo. E eu sou melhor em humanas. E em biológicas, foi muito conteúdo. O professor de cursinho da Poli, Felipe Albuquerque, está entre os que acham que o exame está mais rigoroso. Veterano em Enems, foi para a maratona de 5 horas e meia, acreditando que na matemática não haveria surpresas. No quesito matemática, né, o Enem ele tem uma certa regularidade. Né? Vai ter questões, por exemplo, que sempre vão cair. Por exemplo, a parte de geometria espacial, a parte de estatística. Né? Eu acho que essa parte provavelmente vai cair. Né? Em relação ao conteúdo da matemática, eu acho que não vai ter grandes surpresas. Assim eu espero. Me diz o que você achou dessa grau de dificuldade da prova. Eu acho que a parte da matemática tinha muita conta chata para fazer. Muita continha chata para fazer. Porcentagem tinha contas que eu acho desnecessária. Tinha muita continha chata mesmo. Agora, a parte de geometria espacial que esperava cair, caiu. Paralelepípedo, prisma, né? Caiu média, né? Mediana. E acho que a parte da matemática estava até que tranquila. Ele achou que estava até tranquilo a matemática. Ô, Lílio, como é que é essa coisa dos alunos que prestam várias vezes o Enem? Alguns que não terminaram o ensino médio e prestam desde o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. É legal isso? Eu acho que sempre é uma experiência, né? Como o Enem exige um trabalho com tempo muito rigoroso, o estudante fazendo simulados nos seus cursinhos, nas suas escolas, e fazendo a prova para sentir aquela pressão, mesmo não estando ainda querendo uma vaga naquele ano, eu acho que isso vai dar para ele um certo grau que vai diferenciá-lo dos demais candidatos, vamos dizer aí, debutantes no exame. Então, acho que sempre é bom apostar desde o primeiro ano do ensino médio. Tá bom. Bom, então, olha, já terminou a correção aqui no cursinho da Poli, da prova de inglês. Então, olha, vou dar o gabarito. 91A, 92A, 93C, 94D de dado e 95E de escola. Isso aqui é da prova cinza de inglês. Lílio, você tem alguma avaliação sobre a prova de inglês? Eu acho que ela ficou dentro daquilo que a gente esperava. É uma prova pequena, apenas 5 questões, e o candidato pode optar por inglês ou espanhol. Então, tem 5 questões de cada uma delas. Mas ele optou já na inscrição, né? Normalmente, a gente trabalha com textos jornalísticos, com cartazes, com quadrinhos e com músicas. E isso foi a tônica da prova de inglês. Se a gente olhar para a prova de espanhol, também a gente ficou. Ao invés da letra de música, caiu um poema de fácil interpretação. Caiu também um cartaz, né? A facilidade que essas duas provas têm
é que as respostas são em português. O enunciado e a ordem de comando são em português. Agora, elas trabalham muito com palavras semelhantes, né? Que elas têm uma escrita, não seria pegadinha, porque é o inglês instrumental. Tá. E muitas vezes você se baseia em palavras parecidas com a língua portuguesa, e isso muito mais em espanhol do que em inglês, e acha que elas têm o mesmo significado. E, logicamente, o examinador utiliza isso como um distrator da questão, né? Outra situação são palavras que chamam a atenção no texto, mas elas não são as palavras-chave. E sempre tem uma alternativa, colocando como se aquela palavra fosse a palavra-chave. Então, outro mecanismo de distrator para quem não sabe fazer uma leitura instrumental e fazer uma leitura transversal do texto, isso representa uma grande dificuldade. Eu falei agora pegadinha, nas provas do Enem não tem pegadinha, né? Exatamente. Então, no lugar das pegadinhas, não vou dizer no lugar, né? Ao invés de trabalharmos com pegadinhas, o Enem trabalha com distratores. Então, cada alternativa é pensada pelo examinador com a possibilidade de erro. Então, eu vou dar um exemplo simples, né? Muito estudante confunde a raiz quadrada com a operação divisão por 2, né? Porque raiz quadrada de 4 é 2 e 4 dividido por 2 é 2. Mas com os outros números isso já não é verdade. Com certeza, se naquele cálculo tiver raiz quadrada, o examinador vai colocar alguma coisa com essa confusão, porque ela é meio genérica num primeiro momento de aprendizagem. Então, esse é um exemplo típico de distrator. Você usar os erros usuais para construir as alternativas incorretas. Antigamente, você, para fazer um teste, você pegava um livro, copiava o parágrafo correto e aquela era a alternativa correta. As demais, você ia mexendo naquele parágrafo e, logicamente, ele ficava errado. Então, essa é uma metodologia de formulação de questão antiga. O Enem não, ele se debruça sobre o processo ensino-aprendizagem. E cada uma das alternativas, ela tem um grau de veracidade, mas não naquele contexto da questão. Então, a gente pode até medir qual é o distrator mais próximo da resposta correta e o distrator mais distante da resposta correta. Muito bem. Muito obrigada pela explicação. Acho que quem está em casa deve ter gostado também, entender esses meandros. Agora nós vamos voltar então para as salas de correção, agora com o Paulo. Paulo, você está aí na sala de linguagens, né? Isso mesmo, Márcia. A gente fala aqui da sala de correção de linguagens e códigos. Vamos aproveitar para atualizar aqui na lousa novos resultados que estão chegando aí com a resolução das questões. Vamos então começar ali por língua espanhola, questão número 91, letra B de bola, 92A, 93C, 95D, 91A, 92A, 93C, 94D de dado, 95E, 96B, 97E, 98D, 99 também D de dado, 100, letra C, 101, letra E, 102 também, letra E, 103, letra A, 104, letra B de bola, 105A, 106E, 107C, 108 C de casa também, 109E, 111D, 112 B de bola, 113 E de elefante, 114 também, letra E, 115 B de bola, 116 letra A, 118 letra D de dado, 119 letra A, 120 B de bola, 121 D de dado, 122 C de casa, 123 D de dado, 124 letra A, questão 126 letra E, 127 letra B de bola, 128 letra D de dado, 129 B de bola, 130 letra C, 131 letra E, 132 letra C, 133 letra E, 134 letra B e 134 letra E. Lembrando que todas essas questões aqui que a gente está mostrando as respostas são da prova cor cinza, correção de linguagens e códigos, que os professores estão já quase terminando, num ritmo muito bom aqui. A gente volta a falar agora da sala de correção da prova de matemática com o repórter Lívio Lamarca. É com você, Lívio. Então, vamos dar uma atualizada rápida aqui na correção da matemática prova cinza.
A gente está vendo aqui o Júnior, que está secretariando os professores, está acabando de fazer uma atualização, então vamos lá. Questão 136, letra E, 137, letra B de bola, 138, letra C de casa, 139, C de casa, 140, B de bola. Nós estamos falando da prova de matemática, a prova cinza. 141, E, 143, D, 144, B, 145, também B de bola. 146, D de dado, 147, B de bola, 149, E de escola. Estamos falando da prova de matemática, a prova cinza. 151, D de dado, 154, C de casa, 155, E, 157, C, 158, C, 164, A, 165, D, e agora uma nova atualização, 159, letra E de escola, prova cinza de matemática, 166, C de casa, 169, D de dado, 173, C de casa, 174, A, 175, B de bola, 178, D de dado, 179, B de bola, 180, B de bola. Daqui a pouco a gente volta com mais atualizações. Márcia, é com você. Obrigada, Lívio. Bom, nós vamos encerrar daqui a pouco com o Lílio, porque ele também tem compromissos aqui dentro com a correção, né? Ô, Lílio, o índice de abstenção esse ano foi em torno de 25%, que parece um índice alto, mas foi o mais baixo, acho que o mais baixo de todos. Pela sua vivência aqui dentro do cursinho da Poli, qual que é a hipótese para esse índice alto de abstenção? Normalmente, um aluno que frequenta um cursinho, ele vai até o fim e vai para a prova sem pestanejar. Eu acho que essa abstenção acontece, a nossa hipótese é por duas causas, né? A primeira delas, o aluno que é obrigado pela escola ou sugestionado pela escola a fazer a inscrição. Como ela acontece até junho, de junho a outubro, muita água rola, né? Então, é aluno de primeiro ano se inscrevendo, porque a escola falou, você é bom, vai lá e se inscreve e tal, mas, no fim, ele desiste. Ele pode ter tido uma festa bacana na sexta-feira e resolveu não ir. As pessoas que frequentaram escola pública têm direito à gratuidade, né? Então, toda inscrição gratuita, você corre o risco aí de não perder nada e aí, no dia, você não vai. Né? Então, acho que a gente conta com esse nível de desistência por pessoas que não estão completamente comprometidas com o processo de seleção para a universidade. Faz a inscrição no começo do ano ou depois? E depois. Existe, tá bom. Bom, obrigado, Lílio. Parabéns pelo trabalho, que vai continuar ainda, Vamos né? lá. Obrigado pela sua participação aqui hoje. Muito obrigado a vocês. Bom, nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouco. É a TVT no Enem 2015.